Maravilha, moçada da Escola de Campeões, avancemos. Capítulo 18º do livro do Êxodo. Este capítulo traz princípios de gestão administrativa. Sempre falo para vocês, as histórias bíblicas são histórias muito preciosas em termos culturais, intelectuais, de entendimento da nossa própria história, de entendimento dos nossos institutos de organização social. Princípios de administração para que Moisés pudesse conduzir o povo para a terra prometida. Não foi uma condução feita de qualquer jeito. O gênio de Moisés trouxe ordem para um povo violento, povo de confusão, povo de contenda, povo de dura cerviz. Capítulo 18º do livro do Êxodo. Nos congratularemos em sabedorias, aprendendo o melhor da história de Moisés do Nilo, aquele que foi retirado das águas do rio Nilo para tirar o povo hebreu da escravidão na terra do Egito e conduzir esse povo para a terra prometida, a terra da promissão. História de cerca de 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. Rapidamente que eu vou abrir a porta para minha filha, Dandara. Dandara viu o gatão preto, nosso gato preto, e já saiu para namorar ele. É um amor só. Dandara, um pitbull e um gatinho frágilzinho. Vivem namorando. Se amam. Vamos lá. Capítulo 18º do livro do Êxodo do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Livro da cultura ocidental de maior magnitude. Com ele, compreendemos muito sobre as nossas relações sociais, sobre o que acontece na nossa existência, nesta vida social da qual participamos. Visita a Jetro. Jetro era sogro de Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus tinha feito com Moisés e com o seu povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro estava atualizado dos fatos e se felicitava. O meu genro está conseguindo obter sucesso, o Papai do Céu está abençoando ele, muito magnanimamente. Ele está conseguindo conduzir o povo de Deus para a terra prometida, terra de bênçãos. Jetro ficou sabendo de tudo o que Deus tinha feito com Moisés e com seu povo Israel, como o Senhor havia tirado de modo tão maravilhoso o povo hebreu da terra do Egito. Um milagre. Jetro, sogro de Moisés, tinha recolhido Séfora, mulher de Moisés, e seus 2 filhos, quando Moisés a despediu. Um se chamava Gerson, pelo fato que fui forasteiro em terra estrangeira, e o outro Eleazar, pelo fato que o Deus de meu pai me auxilia e me livrou da espada do faraó. Significados dos nomes na cultura oriental é de muita importância, tem que ver com o destino da pessoa. Cultura oriental, que muito nos ensina. Jetro foi ver Moisés com a mulher e os filhos deste, no deserto onde acampavam junto ao monte de Deus. Quando informaram a Moisés: teu sogro Jetro está aí e veio ver-te com tua mulher e filhos. Ele saiu correndo muito feliz para recebê-lo, prostrou-se, beijou-o e os 2 se saudaram. Depois entraram na tenda. Interessante,
o respeito e a reverência de Moisés para com seu sogro. Lindo. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor fizera com o faraó e os egípcios por causa dos israelitas e as dificuldades que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os havia livrado. Jetro se alegrou por todos os benefícios que o Senhor tinha feito aos hebreus, livrando-o do poder egípcio, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou do poder dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é o maior de todos os deuses, pois, quando vos tratavam com arrogância, o Senhor libertou o povo do domínio egípcio. Deus ouviu o sofrimento dos hebreus na escravidão no Egito. Escravidão? Não. Muito tremenda e angustiante escravidão. Escravidão sofrida ao extremo, superexploração do trabalho. Os hebreus definhavam na mão do faraó. Depois, Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e vítimas para Deus. Arão, com todas as autoridades israelitas, entraram na tenda e começaram a se alimentar e a se congregar com o sogro de Moisés, na presença de Deus. Jetro se felicitou com Moisés e, posteriormente, com os hebreus amigos mais próximos de Moisés, a família de Moisés. Depois, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e vítimas para Deus. Arão, com todas as autoridades israelitas, entraram na tenda e comeram com o sogro de Moisés, na presença de Deus. Uma confraria em harmonia e felicitação, festejando o livramento de Deus concedido aos hebreus. Libertos de uma superexploração do trabalho covarde ao extremo, e agora atravessando o deserto para a terra prometida. Tópico: governo colegiado. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo, e todo o povo ia a ele, desde cedo até a noite. O sogro de Moisés, vendo tudo o que este fazia pelo povo, disse-lhe: O que fazes com o povo? Por que estás aí sentado sozinho, enquanto todo o povo vem a ti, desde cedo até a noite? Moisés respondeu a seu sogro: O povo vem a mim para que eu consulte a Deus. Quando eles têm pleito, vem a mim para que eu resolva e lhe explique as leis e mandamentos de Deus. Moisés explicando o trabalho dele para o sogro dele. O povo vem até mim para eu poder inspirá-los com conhecimento novo, vindo da parte de Deus. E o povo também vem até mim para eu exercer o juízo jurídico social para com o povo e os juízos jurídicos em relação às relações, de litigância e contenda entre os hebreus. Eu sou o juiz, sou o líder espiritual e exerço o governo do povo. Nossa, dá para fazer isso não? Foi o que pensou o sogro de Moisés. É muito rico esse trecho. Vou repetir porque é conhecimento sublime. Princípios de gestão administrativa, princípios de gestão econômica, princípios de gestão governamental na Bíblia Sagrada. E muitas das vezes, por preconceito, não acessamos a esse conhecimento. Parênteses, é o que disse Jesus. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Que condenação é essa? É não acessar as sabedorias. É simplesmente isso. Deus não põe ninguém no inferno, isso não existe, isso é infantilidade. Agora, os segredos divinos, os segredos antropológicos, os segredos ontológicos, os segredos da história humana, os segredos da história da raça humana,
não compreenderemos por puro preconceito. Chegamos até a porta, mas não entramos. Então a nossa condenação é não conhecer. Simplesmente isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus continua emanando universalmente para todos nós. Todos somos de Deus. Todos. Não há acepção de pessoa, não há distinção de pessoa. Todos somos irmãos. Relações horizontais. Governo colegiado, repetirei. No dia seguinte, aquela recepção maravilhosa, Moisés recebendo seu sogro e seus familiares, sua esposa, seus filhos. No dia seguinte a isso, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Moisés foi para trabalhar. Líder espiritual, guia espiritual, legislador, juiz e poder executivo, tudo concentrado em Moisés. Nossa, Jétro olhava aquilo e, nossa, isso não vai dar certo, isso não dá certo de jeito nenhum. No dia seguinte às felicitações e ao congregamento de Jétro com Moisés e demais familiares, esposa, filhos e demais agregados, sentou-se Moisés para resolver os assuntos do povo. E todo o povo ia a ele, desde cedo até a noite. O sogro de Moisés, vendo tudo o que este fazia pelo povo, disse-lhe: O que fazes com o povo? Por que estás aí sentado sozinho, enquanto todo o povo vem a ti desde cedo até a noite? Moisés respondeu a seu sogro. Aí Moisés vai explicar o trabalho dele. O povo vem a mim para que eu consulte a Deus. Eu sou líder e guia espiritual do povo, líder religioso. Quando eles têm pleito, quando eles têm alguma demanda derivada de contenda e desentendimentos, vem a mim para que eu resolva, para que eu seja o juiz das causas deles, ele lhes explique as leis e mandamentos de Deus. E eu sou o legislador também. Sou o poder executivo, sou o poder legislativo, sou o poder judiciário e sou o poder religioso. Isso não dá certo. O sogro de Moisés lhe replicou: O que fazes não está certo. Tu e o povo que te acompanha estáis desfalecendo. A tarefa é muito pesada e não podes realizá-la sozinho. Delegue, descentralize. Princípios derivados da história de José do Egito. Delegação, descentralização, desconcentração. José indicando para o faraó os germes da federação, os germes do federalismo, descentralização de poder político, descentralização de poder administrativo, autonomia financeira, descentralização administrativa, maravilha, delegação política, Bíblia Sagrada. O que fazes, Moisés, não está certo. Você está concentrando muito poder em si. Isso não dá certo. Tu e o povo que te acompanha estás desfalecendo. A tarefa é muito pesada e não podes realizá-la sozinho. Aceita meu conselho. Sou um homem mais velho, idoso, mais sábio. E que Deus esteja contigo. Mas escuta o que eu vou te falar. Tu representas o povo diante de Deus, ele apresenta os assuntos deles. Inculcas no povo os mandamentos e preceitos, lhe ensinas o caminho que deve seguir e as ações que deve realizar. Procura entre o povo alguns homens capazes que respeitem a Deus, que sejam sinceros, inimigos do suborno, que não se corrompam mediante paga, e nomeia entre eles chefes de 1.000, de 100 e de 50 e de 20. Descentralize poder, Moisés. Escolha, Moisés, os mais sábios e deem autonomia a eles. Autonomia religiosa, autonomia administrativa, autonomia política, autonomia financeira,
a autonomia administrativa, princípios do federalismo, os germes, os fetos, os germes do federalismo, da federação, da desconcentração de poder, da delegação de poder, a verdadeira delegação, descentralização. Caminharemos muito melhor se conseguirmos avançar a Federação Brasileira. Podemos pensar assim, derivado da história de Moisés, que maravilha! Governos locais mais empoderados, governos municipais com mais autonomia financeira. Ensinamentos da história de Moisés. Eles administrarão regularmente a justiça ao povo. Passem a ti os assuntos mais graves. Moisés, concentre em si apenas tudo que for prioridade absoluta relativa com a existência e sobrevivência do povo. Agora, o demais, delegue. Passem a ti os assuntos graves, assuntos simples eles resolverão. Os graves ficam contigo. E aqueles do corriqueiro, do cotidiano, do funcionamento administrativo do povo, da administração do povo, da administração da sociedade, o que for do corriqueiro, delegue. Escolha homens inteligentes, homens que tenham temor de Deus, homens que não se corrompam, e o governo te sairá muito bem, Moisés. É o conselho do homem mais velho. Escutemos os mais velhos. Os assuntos simples, Moisés, eles resolverão. Assim repartireis a carga e tu poderás Assim repartireis a carga, que é muito pesada, e tu poderás suportar a tua carga. Se fizeres o que te digo, e Deus te der instruções, poderás resistir, e o povo voltará para casa em paz. A condução do povo será mais leve, Moisés. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele lhe dizia. Moisés era inteligente, percebeu que isso era lógico, fazia sentido, capturou o conselho e botou a mão na massa, delegou. Clamo aos homens mais sábios, se acheguem a mim, aqueles que são dotados para o trabalho. A gente vai trabalhar assim, vocês terão autonomia, não ficarei fiscalizando o trabalho de vocês, só quero os resultados e eu tenho certeza que a gente vai conseguir repartir a carga de modo que haja mais eficiência, racionalidade, eficácia, alcance dos resultados pactuados e efetividade, haja impacto. Efetivamente o povo tenha mais bem-estar, melhor bem-estar, esteja mais satisfeito, porque o deserto é de clima pesado, os recursos são escassos. Então precisamos proporcionar melhor bem-estar ao povo. E essa será a metodologia, delegação, descentralização. E deu certo. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele lhe dizia. Escolheu entre todos os israelitas pessoas capazes e as pôs à frente do povo, como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 20. Eles administravam regularmente a justiça ao povo. Os assuntos complicados eles os passavam a Moisés, e os simples, eles os resolviam. Moisés despediu seu sogro e este voltou para a sua terra feliz porque ministrou uma sabedoria divina ao coração de Moisés. E Moisés acatou e conseguiu levar o povo com mais bem-estar. Ó, que bacana! Como eu fiz muitos parênteses, eu vou reler este ponto do governo colegiado de modo direto e corrido, sem fazer interrupções, porque trata-se de conhecimento de gestão administrativa do mais alto nível.
conhecimento de gestão governamental do mais alto gabarito. Estamos sendo dotados de conhecimento divino, moçada da Escola de Campeões. Eu aprendo muito com vocês. Avancemos. Governo colegiado, versículo 13º do capítulo 18º do livro do Êxodo. Governo colegiado, versículo 13º do capítulo 18º. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo, e todo o povo ia a ele, desde cedo até a noite. O sogro de Moisés, vendo tudo o que este fazia pelo povo, disse-lhe: O que fazes com o povo? Por que estás aí sentado sozinho, enquanto todo o povo vem a ti, desde cedo até a noite? Moisés respondeu a seu sogro: O povo vem a mim para que eu consulte a Deus. Quando eles têm pleito, vêm a mim para que eu resolva e lhes explique as leis e mandamentos de Deus. O sogro de Moisés lhe replicou: O que fazes não está certo. Tu e o povo que te acompanha estás desfalecendo. A tarefa é muito pesada e não podes realizá-la sozinho. Aceita meu conselho e Deus esteja contigo. Aceita meu conselho e que Deus esteja contigo. Tu representas o povo diante de Deus e lhe apresentas os assuntos deles. Inculcas no povo os mandamentos e preceitos, lhe ensinas o caminho que deve seguir e as ações que deve realizar. Procura entre todo o povo alguns homens capazes que respeitem a Deus, sinceros, inimigos do suborno, que não se corrompam, e nomeia entre eles chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 20. Delegação, descentralização. Eles administrarão regularmente a justiça ao povo. Passem a ti os assuntos graves e que os assuntos simples eles resolvam. Assim repartireis a carga e tu poderás suportar a tua carga, que é muito pesada. Se fizeres o que te digo e Deus te der instruções, poderás resistir e o povo voltará para casa em paz. A caminhada será mais leve, Moisés. Moisés logo aceitou o conselho de seu sogro e fez o que ele lhe dizia, pois era conselho bom, sabedoria de Deus. Escolheu entre todos os israelitas pessoas capazes e as pôs à frente do povo, como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 20. Eles administravam regularmente a justiça ao povo. Os assuntos complicados eles os passavam a Moisés, e os assuntos simples e do cotidiano, do ordinário, eles os resolviam. Moisés despediu seu sogro e este voltou para sua terra, muito feliz, contente e certo de que a terra prometida seria alcançada e Moisés seria a ponte mais abençoada que Deus poderia prover para a travessia do povo dele, da escravidão do Egito, no mundo de 3.200 anos para trás em relação a nós, encaminhando esse povo para a terra prometida, terra de bênçãos. Mundo antigo, histórias do mundo antigo. Tempo de 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. Moisés do Nilo. E chegamos ao capítulo 19, oferta de aliança. Capítulo 19 do livro do Êxodo. Muito importante, amadas inteligências da Escola de Campeões. Às vezes a gente faz vídeos mais longos, mas são extremamente necessários. Os vídeos por si são os exercícios. Exercício de foco e atenção. Estou compreendendo muito pouco do que o seu Rony está falando. Fique atento até ao final do vídeo, pois a bênção virá sempre ao final. O inconsciente está trabalhando. Várias frentes de trabalho estão abertas. Não precisamos ter consciência de tudo. Por isso que o professor na escola fala. Muito importante. Por isso que o professor na escola da Uniri fala. Meus alunos, não saiam da sala, fiquem na sala, mesmo que não estiverem entendendo alguma coisa do que estarei passando para vocês. O inconsciente absorve muita coisa e absorve tudo. E no tempo propício, as informações se associam
e a sabedoria vem. Não abandonem a aula de química, a aula de física, a aula de matemática, a aula de filosofia, a aula de sociologia, a aula de história, a aula de geografia, a aula de artes, a aula de ciências, a aula da pedagogia, que são as séries iniciais, que são as mais preciosas aulas. Os professoras e professores das séries iniciais, vocês são os mais importantes. Portanto, amados amigos da Escola de Campeões, não abandonemos as salas de aula da Unire, as salas de aula da Escola da Unire, porque lá absorveremos o melhor conteúdo. E aqui, na sala da Escola de Campeões, teremos a acessibilidade ao mundo da cultura. Muito importante, alguns vídeos são mais longos, mas são vídeos necessários, porque os vídeos por si são os exercícios. Maravilha! Estamos caminhando bem, estamos fluindo em paz, a conversa está fluindo, o ato de fala está sendo melhorado, Papai do Céu está nos abençoando, temos muitos arcanjos de Deus intercedendo por nós, um dos quais é minha mãe, que faz aniversário hoje. Minha mãe, Donana, que intercede diuturnamente pela Escola de Campeões, parceira da maior excelência para a prosperidade deste trabalho. A ti toda a minha honra. Parabéns pelo teu aniversário. Nós da Escola de Campeões lhe desejamos o dobro de tempo que Deus já te estabeleceu nesta terra. Que a senhora chegue até aos 126 com saúde mental e saúde física. Amém. Lucidez absoluta e vigor físico. E a senhora tem muito vigor físico. Muito obrigado por tudo. Se esta atividade da Escola de Campeões existe, é porque a senhora existiu muito antes de nós. A ti dedico este vídeo. E mil perdões por quaisquer inconvenientes. Mil perdões, minha mãe, por quaisquer inconvenientes. Amém, amém, amém e amém. Deus te abençoe, Donana. Amém, amém, amém e amém.